Também queremos cumprimentar e dar boas-vindas a todos os pastores que já estão aqui, não é? Gente do Rio Grande do Norte, da Bahia, de São Paulo e da África, do Ceará. Por falar em Ceará, nós vamos ouvir nesta noite a pregação será por conta do pastor Eleu, que milita lá na cidade de Fortaleza, capital do Ceará. Nós sentimos as dores dos outros, como também temos participação na alegria. Isto é uma escritura e é uma prática nossa. Eu quero que o estúdio roda para nós 3 minutos, né? De um flash, ou seja, um flash de uma mensagem que a gente pregou no dia 4. Deus tem recolhido pessoas entre nós, para elas. Você sabe, você que tem um pomar lá no quintal, um irmão estava me falando outro dia, que lá na fazenda deles, tem 2 pés de manga. Uma é manga comum e a outra é uma manga especial. E ele disse assim: as mulatas nunca vão na manga comum, elas vão na manga de raça especial. E nós temos que apanhá-las antes delas amadurecerem completamente. Quem tem sítio, quem tem pés de manga, quem tem fruteiras em casa, sabe disso. Você às vezes tem que pegar uma fruta antes dela estar plenamente madura, porque se ficar lá, ela vai ser comida. Deus recolhe pessoas, o irmão Brana falou isso, e eu vi isso claramente acontecendo no meu ministério algumas vezes. Uma vez que o meu campo sofreu uma reviravolta muito grave, isso nos anos 83, 84, por aí, irmão Joaquim Rodrigues esteve lá me dando uma mão. E quando a coisa ferveu lá, eu cheguei a pensar que eu ia ficar só com o templo e que o opositor ia levar os membros. Mas foi bem ao contrário do que ele profetizou. Só que naquele tempo eu vi claramente o recolhimento de 3 pessoas em um período curto. Deus recolheu, morreram
sem explicação. E eu não tenho medo de dizer que Deus tirou elas para elas não se envolverem com quem elas não deveriam se envolverem. Deus está falando conosco. Aleluia! A voz de Deus é ouvida por este povo aqui e através da internet. A voz de Deus. Isto é a mensagem do profeta. Não é o caso do irmão Kleber, mas é parecido. Eu falei isso no domingo. E naquela mesma noite, não é? De domingo para segunda, ele foi recolhido. Onde está a família? Eu os vi através do vídeo, agora estou vendo. Eu chorei lá no escritório com vocês. A mãe, a irmã Lindalva, irmãs e demais familiares. Mas olha, Deus recolhe. E tudo o que nós entendemos é exatamente isso. Deus recolheu o irmão Kleber. Deus recolheu. Kleiber, não é? É doído, mas eu acredito que quando ele ouviu estas palavras que eu disse no domingo, isso deve ter ancorado alguma coisa no coração dele, porque ele estava aqui no culto. Entregou dízimos lá na tesouraria. Despediu da família de uma forma que não era comum. E viajou. Ele era motorista de cargas perecíveis. E se ele estivesse, pelo que eu entendi, dirigindo o caminhão, ele não teria morrido, mas como ele passou para a posição de passageiro e deu o volante para, ou ele estava de carona, alguma coisa assim. O certo é que, quando ele nasceu, eu não decorei o mês e o dia, mas foi em 73, Deus já sabia, foi no dia 29 de maio, quando ele nasceu, Deus já sabia que no dia 5 de dezembro de 22, ele sairia dessa dimensão que nós estamos. Se a gente tem alguns anos de vida e não tem história para contar, a gente não observou a vida, né? Por isso, muitos velhos são contadores de histórias. Mas eu quero lembrar que um moço criado na igreja, algum familiar dele está me ouvindo, aqui ou lá na cidade onde ele morava. Criado na igreja, mas ele tinha uma natureza um tanto estranha. Ele brigava com um aqui agora, de sair sangue nele e no rival dele. No outro dia ele chegava e cumprimentava a pessoa. E era um profissional
na área de metalúrgica, respeitado. E devido a esse comportamento dele, muito forte, alguém um dia pegou ele descuidado e introduziu uma faca no seu peito. Ele só fez assim. Foi muito triste aquilo. Eu tive que dar a notícia para o pai dele, que estava de pouso na minha casa. Olha que tristeza. Meia-noite. E eu fui para levar o pai e para participar do sepultamento. Quando eu cheguei lá, alguém da família veio trazendo uma brochura de hinos que eram cantados por ocasião dos encontros. A igreja aqui em Goiânia fazia um compêndio, uma brochura, não é? De hinos. E quando os médicos, o hospital foi devolver para ele ou para a família, os pertences estava no bolso da camisa dele. Não tinha ali uma coisa que envolvia pornografia, não tinha fotos escandalosas, não tinha ali nenhuma coisa que caracterizava que ele estava preocupado com o jogo. E era exatamente num período de Copa do Mundo. Aí no velório, quando eu preguei, eu perguntei: por que esse moço tinha no bolso um compêndio de hinos selecionados para cantarmos durante o encontro? Nós não sabemos o destino da alma dele, mas Deus sabe. Então é isto aí, meus irmãos, Deus recolhe. Antes de entrarmos na mensagem, eu tenho algumas observações a fazer. Atenção, mocidade. Isso inclui também a pessoas mais velhas, não é? É uma coisa muito negativa que acontece na vida de especialmente jovens: visitar amigos no ambiente de trabalho. Olha, o patrão, o chefe, quando vê um funcionário recebendo amigos em horário de trabalho, por isso as empresas grandes não permite visitas, mas serviços menos rigorosos, né? Um irmão vai visitar o outro no ambiente de trabalho, uma irmã vai visitar a outra no ambiente de trabalho. Você está antecipando a demissão daquele irmão, daquela irmã, daquele trabalho, quando você visita um irmão, um amigo no ambiente de trabalho dele. Você está antecipando a demissão dele. Temos aqui alguns empresários que sabem o que é que eu estou falando e são vítimas disso, né? O uso do celular desordenadamente tem levado pessoas a perder grandes oportunidades na vida.
O chefe chega, põe o celular debaixo da mesa. Está no trabalho, mas está com o celular ou com fone de ouvido. Você quer durar pouco no seu emprego? Continue usando o celular no seu horário de trabalho. Você quer ser demitido? Às vezes a pessoa está cansada de trabalhar e quer que seja demitida para receber os direitos trabalhistas dela. Então, use o celular constantemente no horário de serviço. Logo em você recebe um aviso prévio: demissão por justa causa. Aí você vai receber todos os direitos, 13º, férias e não sei o que, vai receber tudo. É só usar o celular desordenadamente em horário de serviço. Nós hoje temos uma modalidade. Essa pandemia que atingiu o mundo fez com que acontecesse muitas mudanças na vida das pessoas. Então é bom quando você precisa falar com um irmão, com uma irmã, antes de você entrar no assunto, você faça a seguinte pergunta: você pode falar agora? Você está disponível? Não, a gente fala depois das 6. Aí você vai lá na casa do irmão cansado, da irmã cansada, depois das 6, e esquece que ele no outro dia tem que levantar às 5 da manhã e você pode dormir até às 8 da manhã. Isso inclui também os namorados que vão visitar as moças, né? Então, nessa nova modalidade de serviço prestado à distância, eu não dou conta de falar, home office, é uma coisa assim, não é? Mais ou menos assim, não é? Pronuncie da forma certa. Home office. Que coisa boa, você não precisa ter roupa especial, você não precisa ter calçado bom, você não precisa ter perfumes, você não precisa ter o cabelo penteado. Fica à vontade, de chinelo, né? Ar-condicionado, ventilador, que coisa boa, não é? Mas, às vezes você recebe uma visita em casa que vai atrapalhar você executar o serviço conforme você executaria sem a visita. Parece infantilidade dizer isso, mas eu acredito que tem sentido, né? Tem ou não tem? Então vamos em frente, não é? Todo rapaz de 14 anos, 15 anos, começa a pensar que precisa casar, não é? Então é tempo de você intensificar suas atenções à profissão, a aprender uma profissão, a estudar e a economizar. Eu me lembro que numa das reuniões de mocidade que tinha aqui em Goiânia, foi feita uma pergunta do pastor Joaquim Gonçalves para um moço. O pastor Joaquim estava entrevistando os moços e querendo tirar dos moços
a expressão de que eles estariam preocupados e preparando-se para casamentos. E o moço, muito sabiamente, diz: pastor Joaquim, eu no momento estou preocupado em ter primeiro uma profissão, para depois pensar no casamento. Olha bem que resposta, que sabedoria. Resultado: o tempo passou, aquele rapaz concluiu o estudo que ele quis, mas antes dele concluir os estudos, ele já conseguiu emprego. E por último, se havia um concurso, ele prestou vários, e no concurso no edital estava anunciando 10 vagas. Os concorrentes que sabia que ele havia escrito para aquele concurso, dizia assim: olha, só tem 9, porque uma é do fulano. E resultado, ele tem hoje um bom emprego e também uma boa família. Uma família exemplar. Só posso contar o milagre, não posso contar o santo, né? Eu afirmo só isso: não é meu filho. Não é meu filho. Então, olha, eu quero que estas palavras que eu disse para vocês, jovens, sejam gravadas nas vossas mentes, porque eu vejo isso como algo primordial para seu presente e seu futuro. Agora, voltando para o lado feminino. Mesmo que você seja uma jovem que ainda tem muitos anos pela frente para pensar num casamento, já comece a pensar em alguma coisinha. Hoje não tem mais, as coisas mudaram, né? Mas as moças começavam a bordar, começavam a pintar, mas não no sentido negativo, né? Bordar, pintar, e uma coisinha daqui, outra coisinha dali, principalmente sendo pobres. E a nossa massa predominante são pessoas pobres. Então, são conselhos que a gente que já viveu um pouco mais do que vocês, dá esses conselhos com segurança absoluta, não é? Nós vamos agora lermos a Bíblia e, após a leitura, nós teremos a irmã Ruth Neres. A igreja não deve ter conhecimento, mas a irmã Ruth Neres foi morar mais perto dos netos, né? Mais perto das filhas, né? Quantos netos, irmã? 3? É muito pouco, né? Tinha que ser pelo menos 9, como eu já tenho, né? É uma família que tem história em nosso meio, é a família Neres, né? Pastor Amâncio faz parte desta família, e irmão Aurélio, e tantos outros, irmão
Chicozinho, o nosso xará lá em Nazário, Jonas, está vivendo um período complicado na vida, mas ele deixou um testemunho muito bonito entre nós, de fidelidade. Inclusive uma expressão que é lembrada: casquei fora. Vamos, depois dessas coisas, ouvi no céu uma voz de uma grande multidão que dizia: aleluia, a salvação e a glória e a honra e o poder pertence ao Senhor nosso Deus. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua fornicação, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram aleluia, e a fumaça dela sobe para todo sempre. E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram e adoraram a Deus, que estava assentado no trono, dizendo: amém, aleluia. E saiu uma voz do trono que dizia: louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que temeis, assim pequenos como grandes. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: aleluia, pois já o Senhor, Deus Todo-Poderoso, reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Lembrando que estas coisas estão no futuro. Nós lemos como estando no presente, porque é a forma que João viu, mas nós temos um profeta, e esse profeta mostrou para nós que isso não está acontecendo agora, isso está reservado para o futuro, e nós cremos que não é um futuro muito longe, bem perto. Oremos. Pai bendito, Deus de bondade e misericórdia, que o nosso tempo aqui, nossas palavras aqui, sejam inspiradas e sejam marcantes nas vidas de cada pessoa que participa conosco desta escola, não esquecendo de te agradecer pelos milagres que tem sido operado entre nós, também não esquecendo daqueles que estão pedindo algo ao Senhor, nesta hora, mesmo que não tenha colocado seus nomes aqui, mas estão com as suas mãos levantadas e implorando por alguma intervenção do Senhor na vida deles. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos e agradecemos. Amém. Assentai-vos. Quando ao findar esta vida eu chegar, quando no meu bom repouso eu entrar, quando eu ouvir meu Senhor me saudar, que glória será para
Excelsa glória, desponta aurora, desponta em breve com grande fulgor. Excelsa glória, desponta aurora, aurora eterna, com meu Salvador. Quando em sua glória eu vir meu Senhor e seus remidos a dar-lhe louvor, quando eu mais perto entender seu amor, que glória será para mim. Excelsa glória, desponta aurora, desponta em breve com grande fulgor. Excelsa glória, desponta aurora, aurora eterna, com meu Salvador. Passada a noite, quando amanhecer e no bom porto ancorado estiver, quando com Cristo Jesus for viver, que glória será para mim. Excelsa glória, desponta aurora, desponta em breve com grande fulgor. Excelsa glória, desponta aurora, com meu Salvador. E continue te dando isto que Deus tem te dado até agora, não é? Quando a gente chega num lugar que a gente não é conhecido e a gente tem uma recepção muito além daquilo que a gente esperava, é muito emocionante. Numa das viagens que eu fiz à África, eu diria, fizemos, não é porque tinha alguém comigo. Desembarcamos lá depois da meia-noite. E quando nós saímos no saguão, tinha um grupo de pessoas cantando e dando boas-vindas a nós. Aquilo foi tão bom, não é? Mas não é humilhando, mas a realidade daquele país é muito diferente da nossa. E foi difícil nós passarmos os dias que
deveríamos passar lá conforme nós passamos. Foi difícil. Mas você, quando chegar lá na glória, você nem vai lembrar do que ficou aqui. Você não vai ter motivo para ter saudades de coisa alguma que tenha ficado aqui. Olha, todo mundo é capaz de envelhecer. Basta viver o suficiente para chegar até lá. Todo mundo é capaz de envelhecer. Basta viver o suficiente para chegar até lá. E há muitas pessoas que já são velhas e ainda não desconfiaram que são velhas, né? Ou faz de conta, né? Mas lembrando que a mãe do irmão Kleibe é irmã da viúva do pastor Elias, do saudoso pastor Elias. E lembrando também, atenção mocidade, não será às 15h30 o início do companheirismo hoje. Será às 15 horas. E conforme nós pedimos, ponha seu nome na sua pergunta. As perguntas que eu recebi até agora são poucas pessoas que colocaram os nomes. Então ponha a sua pergunta sem colocar seu nome. Eu não prometo responder todas, só as que eu tenho certeza de poder responder. Mensagem As Bodas do Cordeiro, a partir do parágrafo 197. E quando a igreja de Cristo vier para se casar, ela pensa que vai na noiva com o mundo inteiro pendurado nela? A noiva de Cristo não será assim. Não, Senhor. Irmãos, quando uma moça tem um compromisso de casamento, ela muda a sua conduta. Quando o moço tem um compromisso de casamento, ele muda seu comportamento, sua conduta. O comportamento de ambos volta para o fato que é o casamento. E é a mesma coisa conosco, em relação ao nosso casamento. Pela palavra nós já estamos casados. Só falta a consumação. Eu tenho que me apressar, diz o irmão Brana, nem a igreja de Cristo, do Senhor Jesus Cristo, aquela igreja não é uma igreja esfarrapada, com farrapos de denominações. Ela não tem que ser membro de alguma grande denominação. Ela tem que ser lavada com sangue, comprada com sangue. Não estou dizendo que pertencemos à maior organização. Isso, aquilo outro. Ela tem que ser pura, santificada, santa, sem mancha ou ruga, pelo sangue dele, seu Salvador. E ele, o nosso Salvador, conforme nós lemos no domingo da ceia, o corpo do Senhor Jesus Cristo está lá.
intercedendo por nós. Eu falei daquele marimbondo, daquela vespa. E naquele dia eu não tinha o que eu tenho hoje, mas aquela vespa pega um inseto e coloca dentro do casulo e vai embora. E aquele inseto não morre. Ele recebe assim uma meia, vamos dizer assim, uma anestesia, não é? Aquela vespa injeta naquele inseto alguma substância que ela tem no seu ferrão. Eu sei que muita gente já olhou durante essa semana e vai olhar mais e vai ver que é assim. Quebra aquele potinho redondo que gosta de aparecer nos cantos, nas portas lá da zona rural e às vezes até na cidade, e vê que lá dentro tem uma lagarta viva, que é a preparação para a alimentação de seu filhote, até que ele se emancipe e comece a trabalhar por conta própria. Agora, nós temos este Jesus, esse sacrifício que permanece por nós. Olha, às vezes a pessoa pensa que quando ele fala uma palavra que não deveria falar, no dia da ceia ele tem que vir aqui na frente. Não. E se o arrebatamento acontecer antes da ceia? O fato da pessoa vir à frente é aquela pessoa que saiu da igreja, foi para o mundo, cortou cabelos, pintou a face, pintou as unhas e descambou-se para o mundo. O homem voltou a fumar, a beber e a frequentar ambientes que ele não deveria frequentar. Este sim, no dia da ceia ele deve vir à frente, dizendo assim: olha, eu saí, eu pequei, eu errei, eu me distanciei, mas agora eu estou voltando. Mas quando você tem uma falha, o irmão Bruno disse que ele pecava milhares de vezes por dia, e Pedro era um homem extrovertido. Ele perguntou assim: Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar um irmão por dia, se ele pecar contra mim e vier me pedir perdão? Até 7? Pedro pensou assim: se eu perdoar 7 vezes, eu já fiz tudo o que eu precisava. Jesus respondeu para ele e falou assim: eu não te digo até 7, mas 70 vezes 7. Jesus não estava brincando. Matemático, irmão Jerônimo, quanto é 70 vezes 7? 490 vezes ao dia. Se ele mandou eu perdoar alguém 490 vezes ao dia, ele não me perdoará? Ele colocaria uma carga sobre mim maior do que a que ele próprio levaria? Como Esther, o homem escondido no coração, o homem escondido, a mansidão e brandura do Espírito de Deus no coração humano, não a glória e classe do mundo. Sempre disse que se o mundo brilha, o Evangelho resplandece. 1 milhão de vezes mais Hollywood brilha, a Igreja de Cristo resplandece com amabilidade.
suave, doce e bondosa. Vou repetir: a igreja de Cristo resplandece com amabilidade. Não é uma pessoa grossa que vive dando má respostas, vive agredindo as outras com palavras. Amabilidade, suave, doce e bondosa, isso é correto. Esther não queria se enfeitar com todas as roupas modernas do mundo. Isso não se parecia com a esposa de um rei. E nós, desejando ser como o mundo, nós, tendo vergonha de manifestar o sinal, nós tendo vergonha de mostrar o que somos. Sexta-feira eu subia a Avenida Anhanguera e eu vi uma senhora, e eu tive vontade de olhar no rosto para ver quem era, porque eu sabia que era uma irmã nossa. Eu cheguei na igreja. Quando eu fui ali no átrio da cozinha, ela estava lá. Eu cumprimentei ela e disse: irmã, a senhora não é daqui? Ela falou: não, eu vim para assistir o casamento. Mas quando eu bati os olhos nela, eu vi, eu não tive dúvida, não pude ver o rosto, por causa do trânsito, porque o rosto geralmente é a confirmação final, né? E nós desejamos sermos como o mundo. Isso parecia com a esposa de um homem santo? Nós, como a igreja do Deus vivo, nós andarmos com as coisas do mundo e depois aparecermos com a esposa de um homem santo, isso parecia natural? Se você vê um homem hoje, estou supondo que seja um homem santo. Aqui vem sua esposa, como a primeira dama, um daqueles grandes penteados assim, e coisas vermelhas de um lado, e coisas verdes do outro lado, e parece que ela foi atingida na boca por um pincel, e todo esse tipo de coisa assim, andando pela rua, em pequenas roupas apertadas assim, saltos altos, e se torcendo ao longo da rua, e diz: essa é a esposa de um homem santo. Que coisa! A esposa reflete o marido. Você, irmã, reflete seu marido. Há situações que as pessoas olham assim e falam assim: mas vocês parecem que são irmãos, marido e mulher. Eu não estou contando piadas, eu estou apenas afirmando. Fui a um de nossos grandes movimentos pentecostais, aqui não faz muito tempo, e eu tinha uma barraca pronta. Não sei, barraca pronta. E o pastor me disse: minha esposa é organista. O pastor, né? E eu penso, irmão Brando, que coisa boa, né? Sua esposa é uma organista. E eu disse: isso é bom, irmão. Você se importa que ela toque? Perguntou para o irmão Brando. Eu disse: não senhor, com certeza não. E ele foi até o gerente diz: irmão Baster, disse: tudo certo.
E ele disse: irmão Branham, vem aqui, eu quero que você conheça minha esposa. E eu fui até lá. O irmão Branham dá uma pequena risada. Quem já leu a mensagem sabe do que se trata, né? Por favor, perdoe-me, vê. Eu não estou tentando fazer uma encenação. Estou tentando fazer uma declaração, vê? E a mulher tinha uma destas coisas de manicure. Para que a irmã precisa de ter as suas unhas vermelha, verde, azul, preta? Existem ambientes de trabalho que a direção, a gerência não permite mulheres com unhas grandes trabalhar. As unhas grandes chega a ser um depósito de bactérias, porque não tem como fazer uma higiene perfeita. Não sei, essas coisas, você sabe, tudo arrumado. E eu nunca vi isso na minha vida. E um vestido que estava curto aqui. Mombrana mostra, né? Naturalmente colocou, porque ele diz a seguir, sem as costas. Essa era a esposa do pastor. Quase sem a parte de baixo. E eu nunca vi tal aparência em minha vida. E ela tinha grandes brincos dependurados assim, e um monte de coisas. E eu olhei ao redor, pensei: eu sou um batista e eu sei melhor do que isso. Olhei novamente e disse: agora, por favor, isso não é uma piada, mas eu tive que dizer isso ao irmão. Espero que isso o tenha ajudado. Não diga que foi diferente. Se o fizesse, eu seria um hipócrita. Veja, precisava ser sincero eu mesmo. E eu disse: senhor, você disse que a sua esposa era uma santa. Oh, sim. Eu disse: ela parece um fantasma para mim. Eu disse: eu nunca vi tal aparência em minha vida como a esposa de um ministro. Isso não se parece com a esposa de um homem santo. Tenha orgulho, irmã. Tenha orgulho de ter aparência cristã. Aleluia! Tenha orgulho. Levante a sua cabeça. Não dê atenção às críticas. E se sinta honrada em expor a sua aparência cristã. E nem a igreja do Deus vivo, dependendo de suas modas, suas festas de chá, festas juninas. Vocês sabem a origem da festa junina? Paganismo puro. E por que a igreja tem que fazer alguma comemoração? Fazer uma quadrilha. Olha, que nome... Que nome, não é? Quadrilha lá é uma dança, não é? Uma dança com crianças com chapéu de palha, com roupas xadrezes e com calças frouxas e com saias rodadas. Mas a origem daquilo ali é paganismo.
Minha avó materna era católica de verdade. E ela fazia todos os anos uma festa dedicada a um dos três, eu não me lembro se era São João, São Pedro. Eu sei que ela fazia todos os anos. E quando eu vim para a igreja, que eu aprendi que eu não deveria comer comida que foi feita, oferecida a ídolos, eu deixava passar uns 40, 50 dias depois da festa da minha avó para me ir na casa dela e ter certeza que eu não estaria comendo resto da festa. Naquele tempo, os fornos para fazer bolos, biscoitos, era um forno grande, feito com barros. Alguém já viu, né? Os irmãos que estão na internet, que são lá do sul, conhecem muito bem isso, porque até hoje tem isso por lá. Há muitas famílias que fazem lá no sul seu próprio pão, bem como tem também muitas igrejas que fazem o seu próprio vinho. Então aquele forno grande, e a minha avó enchia latas de biscoitos e doces para oferecer para todos os convidados que iam na festa. E eu fui naquela festa até completar 16 anos. E eu completei 16 anos em junho, e fui naquela última festa. Quando foi em novembro, eu tive a graça de ser convidado por Deus para pertencer à igreja. E aí eu entendi e descobri que eu não deveria me envolver. O Nordeste faz o maior barulho, não é? Com as festas juninas, não é? Mas é engraçado, sabe? É engraçado. É engraçado, mas é caso de chorar, não de rir. Faz a festa, reúne todo mundo, reza bastante, levanta a bandeira, come e depois vai dançar. E depois vai dançar. E tem como dançar sem ter adultério na mente? Tem como dançar e não ter prostituição na mente? Pastor, eu quero escutar outras coisas, então vamos mudar de assunto. Mas eu precisava disso, né? E nem a igreja do Deus vivo, dependendo de suas modas, suas festas, chá e festas juninas e jogos de cartas, danças e social, adornando-se assim com o mundo, parece uma santa noiva de Deus quando ela quando ela fuma cigarros, dança, festas, sopas e coquetéis e tudo isso, e diz que eles são a noiva de Cristo. Muitas pensam que são e gostariam de ser, mas não foram chamados, não são eleitos e predestinados desde antes da fundação do mundo.
Seguindo a leitura, não se parece com a esposa de um homem santo para mim. Não, Senhor, ele não escolheria tal coisa. Ele conseguiria uma mulher que estivesse correta. Parecia com o que ele estava tentando representar. Eu creio que seja verdade. Isso pode doer um pouco, mas minha velha mãe Sulina se foi. E quando era pequeno a gente não tinha o que comer. Irmãos, Deus tinha que levantar um profeta que foi pobre como o irmão Brana foi. Deus tinha que levantar no Brasil um homem igual Joaquim Gonçalves, que foi pobre, criado sem pai, uma viúva sem aposentadoria, criando seus filhos, fazendo crochê. Ei, irmã Francilina é testemunha disso e ajudou com certeza a criar Joaquim Gonçalves. Olha aqui, não tinha o que comer, dificilmente tínhamos feijão, fraldinho. Engraçado, hoje ele é caro no mercado, né? E broa de milho. Não sei se você sabe o que são. Então ela não tinha nenhuma gordura durante o ano. E nós quase tínhamos que pegar uma panela grande e velha assim e colocar peles de carne nela. Íamos onde eles cortavam, ou os açougueiros cortavam a carne e nos davam a pele. Naturalmente eles não davam valor na pele do porco, não é? Então tirava a carne, jogava a pele, e a família Brana ia lá pegar as peles e trazer para conseguir tirar algum óleo, alguma banha. Íamos onde eles cortam, ou os açougueiros cortavam a carne e nos davam a pele, e nós as usávamos para pegar a gordura e despejá-la ali. Agora, uma pele bem cozida no feijão, hein? Uma pele bem cozida no feijão, ou torrada. Todo sábado à noite, mamãe dizia que precisávamos de uma dose de óleo de rícino. E eu simplesmente ainda não consigo gostar daquilo. E eu tinha que tomar todo sábado. Eu vinha até ela segurando o meu nariz assim. E eu dizia: mamãe, eu simplesmente não aguento. Eu disse: isso me deixa tão doente. E ela dizia assim: se isso não te deixa doente, não te faz bem. Aos Hebreus, capítulo 12. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus.
Considerai, pois, que aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais. Olha o porquê ele sofreu. Para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Vamos em frente, não desfaleça. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado, e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filhos. Se não suportais a correção, Deus vos trata, se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Por quê? Que filho há a quem o pai não corrige? Mas se estáis sem disciplinas, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para viver? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua natureza. Ei, glória a Deus! Você se sentiu corrigido? Você se sentiu corrigida? A finalidade disso é para que eu possamos sermos participantes da sua santidade. E ao longo dos anos, através da palavra, através das mensagens, Deus tem feito de nós participantes da sua santidade. Você diga aí: eu sou participante da santidade do Senhor. Está muito fraco. Vamos dizer mais uma vez: eu sou participante da santidade do Senhor. Deus continue vos abençoando. Aleluia, glória a Deus. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente, você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé.